Nesse vídeo eu quero conversar um pouco com você sobre as diferenças que nós podemos identificar entre os espaços rural e urbano. Bem, são muitas questões aí que nós podemos analisar. E é importante eu começar conversando aí com você sobre a história. As características, as funções dos espaços rurais e urbanos, elas mudam um pouco no decorrer da história. Mas muda como assim? Bem, quando nós olhamos aí a origem das cidades, elas são milenares. As cidades mais antigas, elas surgiram aí há milhares de anos. Só que elas eram bem diferentes das cidades que nós temos hoje. Por quê? Tanto o espaço rural como o espaço urbano, eles têm uma grande relação com a nossa forma de sobrevivência, com os modos de produção que nós temos de acordo com a época aí que nós analisamos, de acordo com a tecnologia existente naquele determinado período. Então, quando nós falamos do espaço urbano, das cidades milenares, elas eram lugar de comércio, elas eram lugar de pontos de encontro, lugar da cultura, lugar da arte, era o lugar do conhecimento, da filosofia. Então, elas não eram lugar de se produzir o alimento, de se produzir o sustento. Esse lugar foi aí durante milênios no espaço rural. Então, o espaço rural era grande área produtora e tudo aquilo que se produzia no espaço rural podia ser comercializado nas cidades, no espaço urbano. Bem, mas ao final do século XVIII, sempre que a gente fala aí das ciências sociais, nós vamos nos referir ao final do século XVIII com o surgimento da indústria. Tudo muda no mundo inteiro, né? E com o espaço rural e urbano não poderia ser diferente. Aliás, eu acho que foram aí os mais impactados com o surgimento da indústria. Bem, a indústria ela vai surgir nas cidades, no espaço urbano. Aí toda essa configuração aí, ela começa a se alterar. Por quê? O espaço urbano, as cidades passam a ter uma ocupação maior. As pessoas vão se aglomerando em volta das indústrias, em volta das fábricas, para poder trabalhar naqueles lugares, para ter o seu sustento. E quando nós analisamos as primeiras indústrias, certamente nós vamos analisar a Inglaterra, que foi onde ela surgiu, e depois outros países da Europa. Então, a cidade ela passa também a ser produtora. E à medida que essa indústria vai evoluindo, ela vai se implantando em outros países, ela começa a produzir outras coisas, né? As primeiras indústrias, elas são as indústrias têxteis, vem aí com a produção do tecido. Depois uma série de outras coisas aí começam a ser produzidas, né? Hoje a indústria ela produz milhares e milhares aí de coisas, de produtos, né? Mas chega num determinado ponto que essa indústria começa a produzir insumos para o espaço rural. O que são insumos? Tudo aquilo que se usa para poder cultivar o solo, são os adubos, fertilizantes, os pesticidas e também os maquinários. Então começa a ter uma relação diferente de espaço urbano e espaço rural, porque antes da indústria, o espaço urbano ele dependia totalmente do espaço rural. Se não tivesse a produção aqui, não existiria o comércio aqui. Agora hoje, a gente não pode falar que um é mais importante que o outro, que um
se sobrepõe sobre o outro. Os dois se interagem, né? Mas um necessita totalmente do outro nessa interação. Por quê? Tudo que se é produzido na indústria vai ser necessário para ser, boa parte, né, do que é produzido aqui vai ser necessário para ser utilizado no meio rural. E o que se é produzido no meio rural é comercializado aqui no espaço urbano. Então, hoje tem uma interação aí. Então, a ocupação. Como é que está a ocupação desses dois espaços hoje? À medida que a indústria foi evoluindo, o que aconteceu? Muitas pessoas começaram a perder postos de trabalho no espaço rural. Então, atividades que às vezes precisava de muitos trabalhadores, muitas pessoas para fazer no espaço rural, esse trabalho acabou sendo substituído por máquinas. Então, daí que em muitos lugares do mundo, no Brasil, isso foi extremamente significativo no século XX, a gente teve um grande êxodo rural. Muitas pessoas saindo desse espaço rural para ir para o espaço urbano à procura de trabalho, porque estavam perdendo postos de trabalho aqui, que esses trabalhadores começaram a ser substituídos por máquinas. E outra questão também, hoje a grande parte dos postos de trabalho que nós temos na área rural, eles exigem uma qualificação. Por quê? O espaço rural ele está ganhando infraestrutura de espaço urbano. Então olha só como que hoje está mais complexo a gente diferenciar esses dois espaços, né? E que infraestrutura é essa que surgiu primeiro no espaço urbano para depois ir para o espaço rural? Estradas pavimentadas, eletricidade principalmente, acesso à internet, né? Então assim, tem muitos lugares hoje na área rural que tem toda uma infraestrutura que a gente encontra no espaço urbano também, né? Bom, e com relação à questão da cultura, os modos de vida, as formas de se trabalhar, as tradições, isso tem toda uma relação no comportamento das pessoas, no comportamento social. Então a gente vai ver aí uma diferença ainda na cultura do espaço urbano e do espaço rural. No espaço urbano, uma vida mais agitada, um distanciamento maior da natureza, o contrário do espaço rural, que oferece mais possibilidade das pessoas estarem num contato maior com a natureza, sentirem-se mais parte da natureza, né? E a questão de meio ambiente, a questão ambiental, será que existem problemas ambientais só em um desses dois espaços? Não necessariamente, né? Hoje nós temos aí o ser humano, a gente causa aí uma série de degradações ambientais, infelizmente, né? Os impactos negativos que nós causamos sobre o espaço, sobre o meio ambiente, eles são muito grandes. Mas muitas vezes eles são mais explícitos, eles são mais visíveis na área urbana, como por exemplo, um curso d'água poluído, uma fábrica soltando fumaça, as ruas cheias de lixo, inundações. Então tudo isso aí são problemas ambientais que são mais explícitos aos nossos olhos, sem contar o próprio desmatamento que tem que existir para que se construa a área urbana, as casas, né, as fábricas, o comércio e tudo mais. Agora, no espaço rural, muitas vezes nós temos muita degradação ambiental também. Só que para a gente poder enxergar essa degradação ambiental, a gente tem que ter um olhar mais técnico, mais apurado, e em alguns casos até fazer algumas determinadas análises. Vou te dar alguns exemplos disso aí. Às vezes você vê algum lugar aí que tá tudo verde, é uma área rural, né? Você vê tudo verdinho, aquela paisagem maravilhosa.
Mas talvez você possa não estar percebendo, mas imagine que você está vendo um pasto imenso para a criação de gado. Às vezes ali poderia ter uma floresta, uma mata atlântica, uma floresta equatorial que foi derrubada para que se fizesse aquele pasto para a criação de gado. Então você vai ver tudo verde, mas ali pode estar acontecendo um grande impacto ambiental negativo, de ter menos água infiltrando no solo. Outra questão também, pode ser que você veja uma determinada plantação, aí, uma determinada cultura, e talvez ali esteja sendo utilizado uma série de agrotóxicos, de veneno, que estão contaminando os cursos d'água, contaminando o solo, que pode ter matado uma série de seres vivos e você não consegue enxergar, mas a degradação ambiental, o impacto está ali, né? Bem, essa diferença, como eu falei com você, ela vai mudando aí de acordo com o avanço tecnológico, né? Então, só recapitulando, assim, só pontuando o que foi dito aqui. A gente vai ver aí uma determinada diferença até o advento da indústria no final do século XVIII, quando o espaço urbano ele concentrava mais o comércio, comercializando os produtos da área rural. Depois que vem a indústria, esse espaço sofre uma nova configuração e na atualidade, com uma tecnologia extremamente avançada, bem diferente aí do século XVIII, nós temos questões específicas também desses dois espaços.